Nós vamos dar a sequência ao texto em João 15. João 15, do 1 ao 10, vamos ler. Vamos ver o que o Senhor preparou para nós. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Olha só. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí no versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Presta atenção nisso, que nós vamos voltar nessa parte. Assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Próximo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem é a videira? Não. Jesus. Quem é os ramos? Nós. Amém. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Presta atenção na língua portuguesa. Muito fruto, não é muitos frutos. E vamos entender essa noite aí por que isso. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos para o 6? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Oh, Jesus, tem misericórdia. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E por fim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Até aqui, glória a Deus por essa palavra. Gente, quando eu estava preparando essa palavra, eu me emociono. Ler algo que Jesus escreveu não, né? Falou e os apóstolos escreveram. É emocionante você tentar imaginar Jesus, ele falando isso, trazendo isso. Que alegria estar Jesus aqui falando para a gente. Não tem condição. E aí, gente, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, como é um culto de instrução bíblica, eu quis trazer uma figura para a gente entender isso aí, esse texto. Eu trouxe aqui, esse aqui é de verdade, hein? Não estava aqui não. Eu trouxe de fora. Eu não tinha uma videira, né? Então peguei um mato porque serve também, glória a Deus. É um ramo, vamos chamar de ramo aqui, da videira. E o que acontece? Jesus ensina muito com parábolas, com analogias, né? Então, nessa analogia que Jesus está fazendo, ele é a videira. Vamos pensar que o caule é Jesus. Olha só. Bonito, liso, perfeito. E os ramos? O que vocês podem dizer desses ramos? Tem uns que estão meio torto, tem uns que estão meio bonito, estão meio barro, meio tijolo. Tem uns que estão no começo, tem uns que estão secos na ponta, tem uns que estão cortados. E assim é como nós na igreja. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, pensem nisso. Mas aí o Senhor colocou em especial uma parte, é só uma reflexão, dá uma pregação imensa esse texto, mas eu quero me atentar a um detalhe sobre permanecer na igreja, permanecer em Cristo. Como? Pensa comigo, imagine que esse ramo aqui é um irmãozinho que caiu, ele
sei lá, caiu em pecado, desistiu da fé e saiu fora. O que acontece? Ele se desgrudou da videira, está solto. Esse irmão que caiu altera os demais? Mudou alguma coisa na estrutura aqui? Não. Por quê? Porque se esse ramo está conectado à videira e ele cai, o resto continua em pé. Porém, se esse ramo, se um irmão está no corpo de Cristo, mas não está conectado à videira, ele está conectado a outro ramo, o que vai acontecer se esse ramo sair? Os dois vão sair. Bem didático, né? Nós, como corpo de Cristo, em comunidade, em igreja, nós temos que estar conectados em Cristo. Quando a gente fala, não olhe para homens, não olhem para as mulheres, olhem para Cristo, é nisso que João escreve que Cristo falou. Eu sou a videira e vós estáis conectados os ramos em mim. Se você se conecta a Jesus, não importa o que aconteça dentro da igreja, se o irmão caiu, se o irmão pecou, se o irmão trouxe um escândalo, aquele irmão ou ele vai ser restaurado, ou, que Deus tenha misericórdia, vai ser jogado no fogo ardente no último dia. Mas você, conectado à videira verdadeira, fica intacto. Então, essa é uma parte muito importante para a gente entender o que Jesus fala sobre o ramo. E a outra parte bem importante, eu não posso deixar de passar, é a respeito de estar no singular muito fruto. Não é estranho muito fruto? Por quê? Vamos entender. Irmão, abre aí Gálatas 5, 22, 23. Lá Paulo vai explicar. Veja que estava ali no ministério de Jesus, ali com os apóstolos, e após, no próprio capítulo 15, Jesus fala, eu vou enviar outro da parte de Deus, da minha parte, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Aí segue, já passou Atos, estamos ali em Gálatas, nas viagens de Paulo, e aí Paulo vai explicar aquilo que estava lá no singular, o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É quase um trava-língua, né? Então, o que acontece? Para a gente entender a ideia do fruto do Espírito e não frutos, é como se fosse uma mexerica ou uma bergamota, para quem é do sul. Ela é uma mexerica, mas ela tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito é um. Se você anda com Jesus, recebeu o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. E ele são 9 características do fruto do Espírito. E aí você vai ter esse fruto do Espírito. Ok? Fácil até aí? E aí, voltando à ideia do que que Cristo estava falando, sobre quem está conectado com ele, dá fruto. E às vezes o Pai poda para que dê mais fruto. Então, esse fruto vai ser visível. Esse fruto nós vamos poder enxergar e reconhecer na vida dos irmãos. Como? Aí nós vamos lá para Tito para entender isso aí. Tiago 2. No Tiago 2 vai ser o 17 e 18. E aí a gente vai entender isso. Assim também a fé.
se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Gente, está tudo conectado. Você anda com Jesus, guarda os mandamentos de Cristo, segue, recebe o Espírito Santo. Você está conectado à videira verdadeira, então está lá. Aí você recebeu o Espírito Santo, o que você vai ter? O fruto do Espírito. Aí amor, mansidão, tal. Você tem, olha lá, as 9 repartições do fruto do Espírito. Se você tem fé, segue Cristo, tem o Espírito Santo, você vai manifestar tudo isso nas obras, fazendo as coisas. Seja servindo na igreja, no seu trabalho, nos seus filhos, nos seus irmãos, nos seus pais, nas ovelhas que Cristo te confiou, naquele que passa. Hoje eu vi, irmão, passou, né, um homem ali, né, na frente. Glória a Deus, viu como dá certo isso, né? É benção. O irmão Robson colocou a mesa lá fora, e aí, para quem passar, pedir oração, falar, e, né, teve já uma pessoa ali, né? Então, é isso, a manifestação das obras, ela vai se dar se você tem a fé, se você tem o fruto do Espírito, se você tem o Espírito Santo, se você anda com Jesus. Então, que fique para vocês, para nós, refletirem nisso que Jesus nos fala. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto, mas aquele que não der fruto é arrancado e é lançado no fogo. Que nós tenhamos a motivação nessa noite de servir ao Senhor no seu chamado. Eu não sei qual é o meu chamado. Vai orando, tem aqui os pastores, tem eu, tenho todo o corpo da igreja para te ajudar a você descobrir o seu chamado. E não esqueçam que ser igreja é muito mais do que estar aqui dentro. É lá fora. É no trânsito, é no trabalho, né, pastor? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem que se comportar como crente só aqui dentro. Não, a gente tem que se comportar como crente, principalmente lá fora. Porque aqui a gente aprende, aqui a gente ora, a gente se alegra, mas lá fora somos embaixadores de Cristo e carregamos um nome que está acima de todo nome. E não podemos envergonhar o nome de Cristo. Que sejamos sal e luz e que estejamos sempre conectados à videira verdadeira, que é Cristo, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.